Convido agora ao palco para atuar como mediador do terceiro e último bloco de palestras o doutor Alexandre Zavalha Pereira Coelho, advogado, diretor executivo da Escola de Direito do Brasil e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas. Vamos recebê-lo, por favor. Doutor Zavalha, o senhor está com a palavra, então. Obrigado. Gostaria de chamar a doutora Júlia Sotomayor Vélez, professor Bruno Nubens Barbosa Mirage, Rodrigo Azevedo Greco e o professor Fábio Medina Osório. Gostaria de parabenizar o IED por essa iniciativa. Em nome do professor Fábio Medina Osório, nós sabemos a grande devoção que é organizar um evento como esse, com toda essa estrutura e palestrantes do mais alto nível, de maneira que nós parabenizamos ao professor Fábio por essa iniciativa e a toda a equipe do IED. Sem mais delongas, a professora Júlia, logo em seguida, precisa se ausentar para seguir ao aeroporto, que está no horário do seu voo. Então, nós passamos a apresentação dos nossos palestrantes desse último painel. A professora Júlia vai falar sobre o direito de petição dos administrados, e ela é especialista em regulação de mercado de capitais pela UFRJ, subprocuradora-chefe da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Por favor, professora Júlia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra para mim estar aqui falando para uma plateia tão qualificada, para uma audiência tão especializada, com palestrantes também altamente especializados. Preciso fazer um disclaimer de que tudo que eu falar aqui não vincula de maneira nenhuma a Comissão de Valores Mobiliários ou a Advocacia Geral da União, embora pretenda trazer a reflexão dos senhores, como a CVM vem lidando com uma vertente específica do direito de petição dos administrados no âmbito dos seus processos administrativos sancionadores. Então, diante disso, eu queria propor um corte metodológico, dada a amplitude do tema e considerando todos os debates que foram travados aqui ao longo desse seminário. Eu gostaria de focar a minha fala numa vertente específica do direito de petição dos administrados, que se refere ao direito à informação no âmbito de processos administrativos sancionadores, mais especificamente no âmbito de processos administrativos sancionadores conduzidos pela Comissão de Valores Mobiliários. Nós sabemos que a regra geral, esculpida na Constituição Federal, no artigo 37, caput, é o princípio da publicidade dos atos administrativos. Todos os atos e processos administrativos são públicos. Mas sabemos também que o próprio STF reconhece que não existem direitos e garantias, mesmo as fundamentais, que se revistam de caráter absoluto. É possível, e o STF reconhece isso já reconheceu isso em diversas oportunidades, que razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades venham a impor alguma restrição, ainda que temporária e, claro, excepcional e fundamentada, às prerrogativas e às liberdades e aos direitos individuais. Então, a ideia é a ordem constitucional admite que os direitos fundamentais sofram restrições legais, desde que compatíveis, é claro, com o interesse público, com o interesse social e com o interesse da própria justiça. Por isso, eu gostaria de trazer aqui aos senhores o que dispõe o artigo 2º, parágrafo 9º da Lei 6385, de 76, que é a lei que regula o mercado de valores mobiliários no Brasil, a lei que instituiu a Comissão de Valores Mobiliários e regula o mercado de capitais brasileiro. Esse parágrafo 2º do artigo 9º estabelece que o processo administrativo sancionador no âmbito da CVM
poderá ser precedido de uma etapa investigativa em que será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos. O STF, quando tratou do sigilo em inquéritos policiais, editou recentemente a súmula vinculante número 14. E eu vou ler o inteiro teor da súmula aqui para os senhores, apenas para a gente relembrar exatamente o que diz o verbete. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Embora a súmula se refira a órgão com competência de polícia judiciária, me parece que a inteligência dela deva ser aplicada aos processos administrativos sancionadores também. Não encontro aqui uma razão essencial que justificasse um tratamento diferenciado entre esses dois âmbitos do direito punitivo neste particular. Então, por isso, me parece que a inteligência dela, embora ela não seja destinada especificamente ao processo administrativo sancionador, e sim a inquéritos policiais conduzidos por autoridades com competência de polícia judiciária, ela possa ser, sim, deva ser aplicada aos processos administrativos sancionadores. Me parece também que a própria redação da súmula, a mera leitura do que está expresso no verbete, deixa muito claro que o STF não reconheceu um direito absoluto e irrestrito de acesso aos autos de processos, no caso de inquéritos policiais ou de processos administrativos investigativos. O investigado tem direito de acesso a informações que digam respeito à sua pessoa e ao exercício do seu direito de defesa. Eu acho que aqui, dado o estágio de desenvolvimento em que a gente se encontra, não é mais viável pretender defender aquela visão simplista de que, por se tratar de um inquérito policial em que não há acusados, não há qualquer direito de defesa a ser exercido pelo investigado. Pelo contrário, há que se reconhecer aqui que, mesmo nessa fase investigativa, existe, sim, uma parcela da ampla defesa que precisa ser e deve ser desempenhada, exercida pelo investigado. Mas, por outro lado, também me parece que, e acho que isso interessa a todos nós, inclusive enquanto cidadãos, que o Estado não seja frustrado ou mesmo impedido no exercício da sua atividade persecutória, né? A gente precisa ponderar esses interesses. O investigado tem, sim, direito de acesso aos autos, como está estabelecido na própria súmula, acesso a todos os elementos que digam respeito à sua pessoa e ao exercício do seu direito de defesa, mas ele não tem o direito de interromper investigações em andamento, não tem o direito de alterar o rumo das investigações lícitas e legitimamente realizadas. Então, a ideia é preservar, claro, o direito de defesa dos investigados, mas sem descurar da perspectiva de preservação das prerrogativas das autoridades investigadoras, né? Se a gente pegar para analisar os votos e toda a discussão que se travou no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, ao final, deu ensejo à edição da súmula vinculante 14, a gente consegue ver isso muito nitidamente. Talvez o verbete não tenha, como só acontece, não tenha conseguido refletir em palavras exatamente toda a discussão que ali se travou. São mais de 90
laudas de votos, de manifestações dos ministros que, ao final, chegaram à redação da súmula vinculante 14 da forma como ela está hoje, e a gente percebe que o STF teve bastante cautela na ponderação desses interesses, de preservar o exercício do direito de defesa, mas também de reconhecer a possibilidade de o Estado negar temporária, excepcional e, claro, fundamentadamente, o acesso a determinados elementos que, se conhecidos pelo investigado, possam revelar a linha investigativa adotada, possam frustrar a investigação a ser realizada. Se o acusado, por exemplo, tiver acesso a diligências em curso, ele pode vir a destruir provas, pode vir a forjar provas. A gente vê muito isso no âmbito de processos sancionadores conduzidos no âmbito da CVM, em que, eventualmente, você consegue produzir algum documento a posteriori para tentar frustrar a investigação do Estado, na medida em que se saiba qual a linha que se pretenda, qual a estratégia investigatória que se pretenda adotar. A ideia é: o advogado do defensor tem, sim, direito de acesso, e a jurisprudência do STF, na própria súmula, reconhece isso, mas já há diversas outras decisões mencionando e aplicando a súmula, reconhecendo que esse direito não se estende às peças, vou ler aqui um pequeno trecho, relativas à decretação e às vicissitudes da execução das diligências em curso. Está no habeas corpus 94.387, publicado em 21 de maio de 2010. Acho que, em suma, seria, como disse o próprio ministro Peluso, numa manifestação que, durante as discussões que deram ensejo à súmula, que não cerceiem o Estado no exercício do seu poder-dever de fiscalização. Há, claro, que se respeitar o direito do cidadão de ter acesso a investigações administrativas que possam lhe afetar, e ele tem, sim, uma parcela do direito de defesa para exercer já neste momento preliminar, já neste momento de inquérito, em que você, muitas vezes, não tem sequer uma pessoa determinada investigada. O inquérito visa trazer à luz os fatos, mas há, sim, pessoas que possam ser afetadas por aquela investigação ou pela própria existência da investigação e que precisam e devem poder exercer esse direito. Mas o Estado também não pode estar limitado na eficácia do seu poder-dever estatal de apuração dos ilícitos, no caso, ilícitos administrativos. A gente não pode esvaziar o procedimento investigatório e nem, por outro lado, por outro lado, interditar o arbítrio estatal. A gente precisa harmonizar e ponderar esses direitos igualmente relevantes. E o STF tem feito isso, me parece, com bastante cautela, com bastante prudência, para viabilizar a eficácia e a efetividade das investigações realizadas, inclusive administrativas, realizadas pelo Estado. Por último, eu gostaria apenas de trazer à reflexão dos senhores um ponto que o STF tem, em alguns acórdãos, estabelecido, que essas diligências em curso, ou a negativa de acesso, ou esses elementos que, eventualmente, revelem a linha de investigação a ser adotada, esses elementos deveriam ficar em autos apartados e não nos autos do próprio inquérito policial. Eu, sinceramente, tenho um certo receio da criação de uma espécie de autos paralelos, ou algo que fica fora do processo e não está documentado nos autos, algo que me traz a sensação de algo escuso, algo clandestino. Eu fico com essa perplexidade. Me parece que, ainda que
os documentos, os elementos das diligências em curso estejam documentados nos autos, me parece que seria mais adequado e até se indicável para se verificar se extraiu, se negou acesso a um documento que efetivamente merecia essa negativa de acesso ou não. O processo, me parece, deve conter todos os elementos e, eventualmente, o investigado não ter acesso a determinados elementos constantes dos autos, restringir o acesso a determinados elementos constantes dos próprios autos e não a criação de um procedimento paralelo, de uma investigação ou de um processo que fica resguardado de qualquer acesso por parte do advogado ou dos eventuais investigados. Claro que, uma vez acusados, uma vez havendo acusação administrativa, todos os acusados terão pleno acesso a todas as informações que, de alguma maneira, toquem ou se refiram àquela acusação, não, eventualmente, talvez um acesso muito amplo e sem, ainda que se refere, lá na CVM a gente vê muito isso, às vezes um processo sancionador faz referência, faz alusão à existência de outros processos não sancionadores, que, portanto, os documentos não estão completamente aduanados aos autos desse processo administrativo sancionador. E a CVM tem reconhecido, claro, como não poderia deixar de ser, o direito de acesso ao acusado a todos os processos que, em algum ponto, toquem ou se refiram à acusação contra ele formulada. Mas, nessa etapa prévia à investigação, o prestígio tem sido sempre da publicidade, de conferir acesso máximo a tudo que diga de respeito ao direito de defesa daquele investigado específico, mas restringindo o acesso em relação a elementos que possam revelar a linha investigativa e que, se uma vez conhecidos pelo investigado, possam frustrar ou até mesmo impedir a atuação estatal. A CVM tem, assim, se posicionado, há diversas decisões do colegiado da autarquia nesse sentido, reconhecendo o direito de acesso, às vezes parcial, aos autos de inquéritos administrativos ou mesmo de procedimentos investigativos preliminares, mas sempre prestigiando a ampla possibilidade de acesso, ou seja, a ideia é sempre conceder acesso máximo, salvo naquilo em que for inviabilizar o exercício ou a eficácia do poder-dever estatal, e sempre privilegiando o exercício pleno das liberdades e garantias constitucionais. Essa posição da CVM tem encontrado uma ressonância no âmbito do Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem reconhecido essa possibilidade de negativa, mas sempre temporária, parcial e devidamente fundamentada. A CVM tem tomado esse cuidado de fundamentar adequadamente todas as decisões que, eventualmente, restringam o acesso ou o direito à informação por parte dos administrados. Em alguns casos, também envolvendo outros sigilos, não um sigilo específico para a elucidação dos fatos, mas o sigilo relacionado a operações e serviços no mercado de capitais, previsto na Lei Complementar número 105, de 2001, que impede ou que preserva tanto o sigilo bancário quanto o sigilo de operações e serviços no mercado de capitais. Muitas vezes a CVM precisa fazer essas restrições, de novo, para tentar fazer conviver essas liberdades e direitos que interessam a todos nós, enquanto cidadãos, enquanto administração pública, enquanto operadores do direito.
Era basicamente isso que eu gostaria de falar para os senhores. Muito obrigada. Infelizmente, e peço desculpas por isso, vou precisar me retirar por conta de um voo agora. E agradeço muito a atenção dos senhores. Obrigada. Nós é que agradecemos suas sempre brilhantes palavras. Gostaria de, mais uma vez, anunciar que a professora Júlia, em conjunto com o professor Alexandre Pinheiro dos Santos e o professor Fábio, acabam de lançar o livro Mercado de Capitais, Regime Sancionador, pela série EDB Saraiva, série pela qual eu tenho o prazer de ser o coordenador executivo e que tem a coordenação científica do ministro Gilmar Mendes e do professor José Levi Amaral, da Universidade de São Paulo. Então, passamos agora e agradecemos a professora Júlia. E convido agora a ministrar a palestra Anatel e Controle da Legalidade Administrativa, Dr. Bruno Nubens Barbosa Miragem, que é doutor e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, secretário-geral do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, professor da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, a Júris, conselheiro do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Sul, advogado e consultor jurídico com atuação em Porto Alegre e em Brasília. Por favor, professor. Muito obrigado. Para mim, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com os senhores neste dia, neste evento tão representativo desta temática, que, ao fim e ao cabo, é a temática do controle da administração e da informação da atuação administrativa pelos princípios fundamentais que orientam a administração pública a partir da Constituição e que se revelam num dos temas certamente mais difíceis desta atuação administrativa, que é justamente no exercício do poder de polícia. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do nosso querido amigo, professor Fábio Medina Osório, né, do seu instituto, que ele lidera com tanta competência. E, da mesma maneira, não posso deixar de registrar a minha satisfação redobrada por estar aqui com os senhores, também por este evento contar com uma homenagem mais do que merecida, uma homenagem a um dos maiores juristas brasileiros da atualidade, que é o nosso querido professor Almiro do Couto Silva, seguramente uma das mentes mais brilhantes da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seguramente uma das mentes que inscreve, né, no direito brasileiro contribuições absolutamente genuínas e absolutamente marcantes em todas as áreas que se dedicou a estudar e a contribuir com a ciência jurídica brasileira. Assim, no direito administrativo, onde aqui certamente os senhores conhecem com mais propriedade, mas eu também peço licença para assinalar a contribuição do professor Almiro, que é igualmente genuína, igualmente importante, decisiva para as letras jurídicas brasileiras, em outras áreas, como o direito privado, o direito romano, que ele dominava como poucos, que domina como poucos, né, nas salas de aula e nos seus escritos. Então, é redobrada a minha honra de estar aqui com os senhores também para fazer essa justíssima homenagem a Almiro do Couto Silva. E o tema da minha exposição, os senhores perceberão, é muito marcado por Almiro do Couto Silva, porque, na verdade, vamos falar do controle da legalidade como expressão, nesta dimensão da regulação dos serviços públicos, como expressão da proteção da confiança do administrado, como proteção da segurança jurídica. Naturalmente, aqui, e tomo esse cuidado, inclusive, a exemplo da colega que me antecedeu, seguramente não falo em nome do Conselho Consultivo da Anatel, nem tampouco da Anatel, porque não teria qualquer legitimidade para isso, né?
a minha contribuição aqui é rigorosamente acadêmica, rigorosamente de alguém que se interessa e estuda e atua, em alguma medida, nos temas objeto deste seminário. O controle da legalidade na atuação regulatória, na atividade regulatória, não nos deixa começar a falar sobre este tema sem relembrar, e aí digo relembrar porque certamente é do conhecimento mais aprofundado ou não, mas do conhecimento de todos os colegas aqui, a própria essência da noção de regulação. No mundo todo, e aqui os senhores certamente já tiveram oportunidade de assim perceber, a ideia de regulação, ela se contrapõe nas experiências dos estados nacionais que vieram a construir os seus aparatos regulatórios, ela se contrapõe ou ela se dedica muito firmemente a uma finalidade que a administração, num primeiro momento, não se ocupava, num primeiro momento não via no seu horizonte como uma atividade definitiva da administração, que é justamente a atividade de prevenção e composição de conflitos. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso, inclusive, com muito mais propriedade entre nós, no direito brasileiro, é o professor Diogo Figueiredo, se insere dentro de um contexto de uma administração consensual, uma administração que constrói consensos, que compõe conflitos, que organiza a atividade, especialmente a atividade econômica. A atividade econômica pode ser em sentido estrito, em certos países, atividade econômica serviço público, como no exemplo brasileiro e propriamente da Anatel, predominantemente, da Anatel, ainda há também atividade econômica em sentido estrito, regulado pela Anatel, mas esta composição de conflitos que parte, de um lado, da construção de normas, da construção de um aparato normativo que permita esta prevenção de conflitos futuros. E, por outro lado, naturalmente, pelo exercício tradicional comum ao poder de polícia administrativa, a fiscalização e controle das atividades dos particulares e a respectiva imposição das sanções cabíveis. Mas essa visão, que é uma visão naturalmente que compõe este conceito de regulação, e os anglo-saxões, inclusive, trabalham com a ideia de regulation versus litigation, ou seja, quanto mais regulação, menos litígio, quanto mais regulação, menos conflitos. Essa visão ela se constrói, na nossa experiência brasileira, naturalmente, enfrentando alguns conceitos padrões, inclusive, que vêm de uma tradição jurídica administrativa brasileira bastante conhecida, uma tradição administrativa especialmente de escola francesa, vinculada ao princípio da legalidade administrativa como o princípio basilar da atuação administrativa, e princípio esse que se vinculava justamente à finalidade de restringir o espaço de atuação da administração para além daquilo que seria o razoável e, melhor, o útil à sociedade. Essa ideia de regulação, inclusive, merece no Brasil, num primeiro momento, uma certa dificuldade, inclusive, de tradução, porque a regulation dos anglo-saxões, não raro entre nós, foi traduzida num primeiro momento por autores mais, digamos assim, afetos à tradição jurídico francês, jurídico que permeava o direito brasileiro, como regulamentação. E essa tradução foi divulgada num primeiro momento, regulação como regulamentação, regulação como estabelecimento de normas, o que naturalmente nos colocava e chocava com o princípio da legalidade administrativa, que estabelecia esse poder de inovação, a competência legislativa originária do parlamento, e o como explicar a atuação das agências e dos órgãos reguladores de um modo geral, dos entes reguladores de um modo geral, na construção de normas que fossem normas eminentemente de detalhamento, ou eminentemente subordinadas a leis em sentido estrito.
Até hoje nós temos essa dificuldade, dentro das agências reguladoras e fora delas. Não raro, todos nós repetimos com muita ênfase, num primeiro momento, de que não é dado ao administrador inovar naquilo que o legislador não o fez. Mas isso foi desafiado justamente pela atividade regulatória. É necessário, obviamente, que em alguma medida haja inovação normativa, sob pena, inclusive, de qualquer atividade de regulamentação de lei ser inócua, de qualquer atividade de regulamentação de lei se limitar a reproduzir a própria lei, a reproduzir o texto da lei. E não raro isso acontece em muitas situações, seja nem tanto na atividade regulatória, mas na atividade regulamentar propriamente dita por via de decreto. Não raro os decretos reproduzem o texto da lei. E, nesse sentido, muitos de nós somos sempre, de alguma maneira, desafiados, curiosamente, a perguntar: e o porquê? E o porquê repetir numa norma infralegal o mesmo texto da lei? Isso na regulação aparece com mais clareza, isso na regulação aparece com mais evidência. Por quê? Porque, num primeiro ponto, quem vai expedir essa normativa, quem vai exercer esse poder normativo, não é o presidente da República, não é o chefe do Executivo, por intermédio de decreto, é um órgão técnico, é um órgão setorial, é um órgão especializado, e, por conta disso mesmo, a reprodução da lei, pura e simplesmente, não só não faz sentido, como até se estabelece alguma dúvida quanto à legitimidade. Reproduzir para quê? E, por vezes, reproduzir sinteticamente, reproduzir certas parcelas da lei e não outras. A atividade regulamentar, propriamente, da ação dos reguladores, de um modo geral, ela acaba, neste espectro, nessa visão mais tradicional, sendo desafiada, naturalmente, pela perspectiva da sua utilidade. E é por isso mesmo, e com muita razão e com muita correção, que se estabeleceu, em primeiro lugar, um afastamento evidente da ideia de regulação e regulamentação. Regulamentação é parte de regulação, mas não é o todo. E se é parte e não é o todo, qual seria a outra parte? Se o regulador faz mais do que regulamentar, faz mais o quê? Alguns autores vão trabalhar com a conjunção de poder regulamentar mais poder de polícia. Aí ele regulamenta e fiscaliza, regulamenta e controla. Mas, ainda assim, se nós trabalhássemos só com esta ideia de regulamentar e controlar, ainda assim nós estaríamos ficando aquém daquilo que a ideia de regulação trouxe de novo para o direito brasileiro, para a experiência brasileira. Porque regular, ou regulamentar e exercer poder de polícia, muito entre nós e que ninguém nos ouça. Não precisaríamos de agência reguladora só para isso. Só para isso, não. Existem órgãos administrativos, existem órgãos da administração, desde sempre, que podem exercer essas funções. Tem um algo mais aqui. Tem um algo mais. É regulamentação, é exercício do poder de polícia, mas existe, em verdade, mais do que isso, um compromisso. E esse compromisso é um compromisso, especialmente, eu costumo dizer, e costumo escrever, inclusive, sobre isso, é um compromisso de implementação de políticas. Se é fato de que não há, se reconhecer às agências reguladoras a formulação estrita de políticas, é fato que a implementação dessas políticas depende das agências reguladoras. É uma das suas funções primordiais fixadas em lei. A implementação destas políticas. E esse ponto é decisivo para justamente nós reconhecermos se há esta função, esta competência aqui, fazendo homenagem e secundando, inclusive, a homenagem que já foi feita também a um jurista do Rio Grande do Sul, e com isso não quero me permitir ser bairrista, Fábio, mas, segundo o nosso grande Rui Cirne Lima, o que é competência? A competência é a medida de poder que a ordem jurídica reconhece ou confere a uma pessoa determinada. Se a lei confere à agência reguladora uma competência de implementação de política, naturalmente que ela não vai fazer isso só punindo, só implantando, só estabelecendo, reconhecendo infrações e punindo estas infrações, ou apenas reproduzindo o texto de lei, detalhando o texto de lei. Ela tem que fazer mais. Ela faz, em primeiro lugar, opções. Ela faz opções, os seus dirigentes fazem opções de estratégia nesta implementação de política pública.
E esses instrumentos de regulamentação e esses instrumentos de exercício de poder de polícia, em grande medida, vão representar também essas opções. Opções de implementação de políticas públicas que vão se construir a partir, obviamente, de necessidades públicas reconhecidas pela administração. Bom, essa introdução ela tem sentido, e aqui, evidentemente, a maioria dos senhores certamente já ouviu alguma coisa como isto, mas ela tem bastante sentido para justamente compreender o próprio papel da Agência Nacional de Telecomunicações, agora sim, papel esse que lhe foi dado pela Lei Geral de Telecomunicações. As competências da Agência Nacional de Telecomunicações, que estão relacionadas no artigo 19 da Lei Geral, estabelecem amplíssimos espectros de atuação: regulamentação, exercício de poder de polícia, composição de conflitos, estabelecimento destas infrações, expedição de normas específicas quanto à outorga e fruição dos bens ou serviços sob a competência da agência, a implementação da política de telecomunicações, há regras para o estabelecimento de novos regimes de exploração de serviços, o reconhecimento desses novos serviços, na medida em que a própria atividade de telecomunicação nos exige, né, uma regulamentação e uma regulação cada vez mais flexível, cada vez mais construída passo a passo pela própria evolução tecnológica latente desse setor da vida econômica. Então, esse rol de competências do artigo 19, ele vai se defrontar, por outro lado, com uma complexidade normativa bastante evidente e com grandes reflexos na atuação no exercício do poder de sanção e reconhecimento de infrações administrativas. Essa complexidade normativa não é exclusiva da Agência Nacional de Telecomunicações, não é exclusiva do direito administrativo, ao contrário, nós vivemos hoje, né, numa sociedade, num sistema jurídico de hiperlegislação, né, hiperprodução normativa. Nós temos produção normativa quase diária sobre os diferentes temas da vida em sociedade. Essa produção ela se estabelece tanto no plano da lei em sentido formal, quanto no plano da regulamentação administrativa, e mais. Nós temos por isso mesmo também, junto a essa complexidade normativa, uma complexidade da organização institucional do Estado para regulamentar e fazer cumprir todo este corpo normativo. Se nós formos pensar no setor de telecomunicações exclusivamente, nós temos desde a legislação específica do setor, a legislação própria das concessões e permissões de serviços, a legislação própria da defesa da concorrência, a legislação própria da defesa do consumidor e por aí adiante. Em outros setores, podemos acrescentar, em outros setores que não as telecomunicações, setores regulados, poderemos acrescentar também a legislação própria de proteção da saúde, a legislação própria ambiental, que nas telecomunicações também influencia e fortemente em certos serviços. Para lembrar aqui a questão da telefonia celular e a questão das estações de rádio base e os controles por legislações municipais, estaduais e órgãos de proteção ambiental as mais diversas. Então, há uma complexidade normativa enorme, há uma inflação legislativa, uma complexidade de organização destas leis, né? Na verdade, o gestor, o administrador, tem um primeiro desafio de descobrir o que eu aplico, afinal de contas, deste universo de normas que me são dadas a conhecer e a aplicar, especialmente pela vinculação da administração ao princípio da legalidade. O que eu aplico? Em outros setores, insisto, especialmente no direito privado, isso não é desconhecido, e no direito privado, inclusive, novas soluções se vêm construindo. Nós mesmos, né, propomos lá, e não aqui, lá no direito privado mesmo, a construção daquilo que se chama, ou que se convencionou chamar de diálogo das fontes, ou seja, a composição de normas para solução de casos, mas diálogo das fontes esse que seguramente no direito administrativo teria grande dificuldade de implementação, né? Porque, na verdade, se estabelece a partir de critérios de auxílios mútuos entre leis, né? De critérios que superam os três grandes
critérios de identificação de antinomias, né, especialidade, hierarquia e anterioridade, né, cronológico. Se estabelecem novos modos de organização dessa legislação, que, naturalmente, no direito administrativo, pela vinculação à legalidade, não seria de todo possível fazer com os mesmos critérios. Mas o desafio é o mesmo, é de organizar esse cipoal normativo. De certa maneira, diga-se que a Lei Geral de Telecomunicações foi muito sábia nesse ponto, porque ela própria estabeleceu, se não todos os critérios, alguns. O artigo 5º e o artigo 7º da Lei Geral, eles são, na verdade, artigos que estabelecem critérios de privilégio, né, de preferência na aplicação da legislação do setor. O artigo 5º fazendo constar, né, que se observam na disciplina das relações econômicas de telecomunicações os diversos princípios constitucionais do artigo 170 da Constituição Federal. Um olhar mais apressado vai dizer, mas precisava dizer isso em lei? Né? Se não é o óbvio que se observam os princípios da Constituição, a aplicação da lei? De fato, né, é certo que há submissão da lei à Constituição, mas o ponto aqui essencial é que reconheceu na disciplina das relações econômicas de telecomunicações todos aqueles setores que são abrangidos por leis específicas. E aí faço referência especialmente à defesa da concorrência e à defesa do consumidor, mas podemos falar da proteção do meio ambiente, de novo, e todos aqueles princípios que lá constam do 170 da Constituição. E o artigo 7º, especialmente, falando ou referindo que as normas gerais de proteção à ordem econômica se aplicam quando não conflitarem com esta lei. Né? E aqui, especialmente, se vê um critério específico próprio, né, de resguardo, vamos dizer assim, da especialidade da lei geral, permitindo, então, a possibilidade de preferência, né, ou de prevalência da Lei Geral de Telecomunicações em relação a outras legislações que incidam no caso. Em outros vários dispositivos, que não vou naturalmente cansá-los com a leitura, nós vamos ter também referência a esta prevalência da lei geral, e, portanto, prevalência essa que a própria Agência Nacional há de considerar e há de respeitar em relação a outras legislações do setor. Ocorre que, ao lado da lei geral, nós temos outros diplomas normativos, como lhes disse, mas diplomas normativos que, em primeiro lugar, não são diplomas apenas federais, que nos estabeleceria a possibilidade de uma solução, inclusive pelos critérios tradicionais de solução de antinomia. Nós temos em diversas matérias afetas às telecomunicações uma atividade legislativa em matéria de competência concorrente dos Estados, ou ainda em matéria de competência por interesse local, né, ou definida pelo interesse local dos municípios, artigo 30, inciso 1º da Constituição, uma série de matérias que, sob a égide desta competência específica constitucionalmente assegurada, concorrente dos Estados ou de interesse para legislar sobre assuntos de interesse local dos municípios, afetam o tema das telecomunicações e afetam, naturalmente, este debate específico sobre a legalidade, o controle da legalidade dos atos da Anatel na implementação da Política Nacional de Telecomunicações. Neste ponto, né, em grande medida, a jurisprudência brasileira vem reconhecendo a prevalência, né, da competência privativa da União para legislar em matéria de telecomunicações. Em grande medida, na imensa maioria dos casos, isto vem ocorrendo. Entretanto, é um problema permanente, especialmente se nós temos na atividade regulatória uma atividade também de planejamento, uma visão prospectiva. Quer dizer, não raras vezes a agência se defronta, né, e a atuação do regulador vem se defrontando com o surgimento de novas e novas leis, né, e, por vezes, inclusive, em diferentes lugares, em diferentes estados, em diferentes municípios, tratando sobre rigorosamente o mesmo tema e no sentido absolutamente diverso daquela orientação fixada pela agência federal.
E um segundo aspecto diz respeito justamente a essa sobreposição de competências em matéria justamente do exercício do poder de fiscalização. Essa sobreposição de competências, em verdade, está razoavelmente definida pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo uma espécie de intersecção, né, entre os diversos órgãos que atuam na fiscalização e no controle das atividades econômicas de telecomunicação, assim como em outros setores econômicos, ou seja, né, a competência para a imposição de sanção, tanto pela Anatel, como, por exemplo, aí o caso típico e conhecido, pelos órgãos de defesa do consumidor. E lá no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, inclusive, um problema difícil de ser enfrentado, e falo isso também com muita tranquilidade de quem atua na área da defesa do consumidor e no direito do consumidor, que é justamente aquela sobreposição, e aí sim há de se discutir, eventualmente, a figura de um bis in idem, como aqui já se fez, né, a sobreposição de competências entre órgãos municipais, estaduais e o órgão federal. Como há lá, né, a atividade do órgão federal é de coordenação, da hoje Secretaria Nacional de Comunicações é uma atividade de coordenação, portanto, ela não avoca processos, ela não tem competência para suspender qualquer tipo de procedimento no âmbito dos órgãos estaduais e federais. O que acaba acontecendo na prática é, sim, uma sobreposição de sanções, o que, numa hipótese, muitos dos senhores certamente conhecem isso na prática de forma muito veemente, mas que, numa hipótese extrema, leva à possibilidade do sujeito ser sancionado em todos os municípios, não sei, 5.000 e poucos municípios brasileiros, mais nos 27 estados e mais na União, muitas vezes pelo mesmo fato, né? E isso sim gera dificuldades, inclusive, tema que será da palestra do colega, então de maneira que não vou ingressar, né, mas inclusive com metodologias de fixação de sanções e de identificação de infrações completamente distintas umas das outras, né, estabelecendo uma visão assistemática até, e aqui é a minha preocupação fundamental nesse ponto, uma visão assistemática da própria finalidade de proteção do consumidor nesse ponto. Mas, enfim, então essa sobreposição de fiscalização, desculpem, de exercício de poder da polícia, ela é reconhecida e, ao mesmo tempo, né, ao reconhecer-se, não se estabelece qualquer limite, pelo menos até onde conheço da jurisprudência, para digamos assim, a imposição de sanções conforme cada sistema normativo, a legislação de proteção do consumidor, eventualmente da concorrência e a própria legislação de telecomunicações, nos respectivos âmbitos de competência do órgão que vai exercer o poder. E um segundo aspecto, e aí também relativo a estes conflitos entre a legislação e a regulamentação da agência e, eventualmente, legislação ou regulamentação de outros órgãos, mas aqui, neste ponto, muito favorável à preservação da competência da Agência Nacional de Telecomunicações, diz respeito justamente à regulação daqueles temas em que ela tem a especialidade técnica, em que ela tem uma competência vinculada àquilo que muitos chamam, e a expressão, no meu modo de ver, é bastante interessante, né, de discricionariedade técnica, ou seja, escolhas que se fazem dentro de padrões de conhecimento técnico especializado, e é especializado do órgão especializado, a Agência Nacional de Telecomunicações, de maneira que não cabe ao Poder Judiciário, onde, ao fim e ao cabo, essas questões vão desaguar, influenciar ou, ao menos, impugnar estas escolhas quando elas são dotadas de proporcionalidade, de razoabilidade e estão assentadas em critérios técnicos. Talvez os dois casos mais conhecidos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também, nós temos em relação à definição, o primeiro desses casos, a definição do que seja área local para efeito de cobrança da tarifa interurbana, né, na medida em que os critérios técnicos da agência para a fixação do conceito de área local não se coadunam necessariamente ou não estão
não são iguais àqueles definidos em legislação que define a área metropolitana, por vezes, que define o que seria uma área, digamos, no caso metropolitana, fixada por lei, né? Ou seja, a área metropolitana que eventualmente poderia, definida por lei, expungir a ideia de ligações interurbanas ou de relações interurbanas, se assim se pode dizer, não é um critério autorizado para efeito de se prevalecer sobre o critério utilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, tem independência, tem autonomia a agência para, segundo critérios técnicos que adote, com fundamento técnico que adote, possa definir, né, o que seja, no caso aqui, uma ligação interurbana ou não, absolutamente independente, de forma independente e autônoma daqueles critérios adotados pelo legislador para fixar a área urbana, para fixar regiões metropolitanas especificamente. Isso, o STJ tem uma jurisprudência absolutamente consolidada no reconhecimento dessa competência da agência. E o segundo aspecto, o segundo caso, também certamente conhecido de muitos, diz respeito à definição da estrutura tarifária na telefonia celular pré-paga, né, e a utilização dos créditos no tempo, né, o tempo para a utilização dos créditos, melhor dizendo, em que também o Superior Tribunal de Justiça, em que pese aqui ainda tenhamos alguma jurisprudência do Código de Defesa do Consumidor e, eventualmente, aqui também do Código Civil, num aspecto específico das condições potestativas. Então, essa competência especializada da Agência Nacional de Telecomunicações, que tem a ver diretamente com a questão da legalidade, do reconhecimento e da obediência ao princípio da legalidade, em que pese esses desafios que estão postos, esses desafios da complexidade normativa e da complexidade institucional de atuação dos diversos órgãos, eles vêm sendo razoavelmente bem solucionados, especialmente pela jurisprudência da Corte aqui em Brasília, do Superior Tribunal de Justiça. Em que pese isso, entretanto, nós não temos, pelo menos no horizonte, ainda, e eu digo ainda porque tenho muita esperança e dou a minha pequena contribuição para isso, com tantos outros colegas, mas ainda não temos, nesse órgão regulador, esse resultado esperado, esse resultado projetado pela lei geral, que é justamente o da redução dos conflitos. Sabemos que essa redução dos conflitos não é uma realidade brasileira, esta composição dos conflitos não se vem dando a contento, e tanto não se vem dando a contento, né, que nós temos no Poder Judiciário uma expressiva quantidade das demandas tratando sobre temas de telecomunicações, especialmente em matéria de defesa do consumidor, mas penso que é um caminho, é uma construção da cultura brasileira, é uma nova construção, é uma construção de uma nova cultura do nosso direito brasileiro e que, com muita perseverança, poderemos alcançar, há algum tempo, bons resultados, bons frutos desse processo, que é um processo evolutivo. Temos aí menos de 20 anos de regulação e de experiência regulatória, mas, certamente, com uma visão prospectiva de futuro, de melhorias, de bons frutos, para melhorar o ambiente de negócios e melhorar, naturalmente, a satisfação do interesse dos usuários e consumidores desses serviços. Agradecendo a oportunidade, mais uma vez saudando aos colegas, eu me ponho depois à disposição para os debates. Muito obrigado. Nós tivemos a possibilidade de antecipar a fala do ministro Gilmar Mendes, diante do término da sessão no Supremo Tribunal Federal, também sabendo de todo o dia de atividade que os senhores tiveram. Então, nós vamos abrir para uma pergunta, que o ministro já está chegando, e aí nós já daremos seguimento diretamente ao seu painel, que certamente será muito produtivo, porque o ministro Gilmar Mendes tem o direito administrativo e todas essas questões tratadas nesse seminário como um dos seus principais temas de estudo e de atuação.
Então, nós abrimos uma pergunta para o nosso palestrante, até que o ministro possa nos brindar com a sua presença. Então, já que não temos nenhuma pergunta, vamos aguardar alguns poucos minutos que o ministro já está chegando aí para a sua conferência.